Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 01 de Direito Penal. E conforme o combinado, nessa aula de número 01, prezados alunos, nós vamos trabalhar com a teoria geral do crime, a teoria geral do delito, as regras gerais sobre o crime. Mas antes de adentrarmos propriamente dito na teoria geral do crime, pode colocar aí, ó, no nosso slide número 01, você está vendo, nós vamos fazer uma introdução ao estudo do direito penal. Para que nós possamos compreender os institutos de direito penal, nós temos que saber primeiramente qual é o objeto de estudo deste ramo do direito, que é o direito penal. Então, vamos lá. Vamos aqui para que o aluno possa nos acompanhar. Vamos botar aqui, ó, aula 01. E o assunto você sabe. Teoria geral do crime. A teoria geral do delito. Do crime, artigo 13 ao 25 do Código Penal. E vamos trabalhar com a imputabilidade penal. Do artigo 26 ao artigo 28 do Código Penal. Mas, antes então, vamos fazer uma introdução ao estudo do direito penal. Pessoal, quando a gente trata do direito penal brasileiro, o que a gente estuda no âmbito do direito penal? Quando eu falo em direito penal, qual é o objetivo do direito penal? A gente estuda as condutas que são consideradas crime, a gente estuda os crimes e quem comete crime recebe uma pena. E a gente estuda também o cálculo da pena do réu na sentença pelo juiz. Este é, meu aluno, o objeto do direito penal. Este é o grande objetivo do direito penal. Repetindo, quando eu falo em direito penal, esta parte da ciência do direito, eu estudo as condutas que são consideradas crime pela lei penal, furto, roubo, homicídio, e o cálculo da pena do réu na sentença. Como é que o juiz calcula a pena do réu lá na sentença, no processo criminal, quando da condenação? Esse cálculo da pena, ele é também disciplinado pelo direito penal, tá? Então isso é muito importante para que nós possamos entender o direito penal como um todo. Então eu tenho aqui o grande objetivo do direito penal brasileiro. Agora, veja bem, quando eu falo em direito penal brasileiro, e tem dois, eu vou para a estrutura do direito penal. Estrutura legal, em termos de lei. Como é que é estruturado, prezado aluno, o direito penal? Professor Joebert, quando eu falo em direito penal, o que eu tenho que ler em termos de legislação? Então, veja bem, o direito penal, ele tem a sua principal lei, que é o Código Penal. É isso mesmo. O Código Penal brasileiro é a nossa principal lei em matéria penal. Ele começa no artigo 1º e vai até o seu último artigo. O Código Penal brasileiro é o chamado decreto-lei. Veja bem aqui, ó. Veja bem aqui. Decreto-lei. Olha aqui, ó. 2848 do ano de 1940. Ele é um decreto-lei, mas com status de lei ordinária. Porque, atualmente, para disciplinar o direito penal, a Constituição Federal da República, que é a nossa lei maior,
exige lei ordinária feita pelo Congresso Nacional quando for disciplinar crimes e penas. Eis que cabe ao Congresso Nacional fazer leis em matéria penal. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, nós temos aqui a Constituição Federal e abaixo as leis infraconstitucionais. O Código Penal é um decreto-lei, mas ele tem status, natureza de uma lei ordinária. Ele foi recebido pela Constituição Federal de 88 com o status de lei ordinária. Claro que está abaixo da Constituição, tanto que para alterar o Código Penal brasileiro hoje, necessita de uma lei ordinária, do tipo ordinária, feita pelo Congresso Nacional, nos termos da Constituição Federal da República. Então, a nossa principal lei em matéria penal é o Código Penal. E entenda que o Código Penal é, meu aluno, uma lei, é a principal lei em matéria penal. Começa o artigo 1º e vai até seu último artigo, que é o chamado Decreto-Lei 2848 de 1940, mas nós sabemos que o Código Penal já foi alterado diversas vezes por outras leis do Congresso Nacional, e ele é a principal lei que trata de matéria de direito penal, ou seja, crime e cálculo da pena do réu na sentença. Terminado o Código Penal, nós temos algumas leis fora do Código Penal. Nós temos leis especiais. Nós temos leis esparsas. Nós temos leis extravagantes, leis penais especiais. São outras leis aprovadas pelo Congresso Nacional que estão em pleno vigor, que tratam de direito penal, que trazem outras condutas que são crime, regra sob pena, tanto que para toda conduta que é considerada crime, existe lá no tipo penal, no artigo, uma pena mínima de prisão que o juiz pode dar para o réu na sentença e uma pena máxima de prisão que o juiz pode dar para o réu na sentença, né? Por exemplo, se você pegar a lei de drogas, lei número 11.343, 2006, quais são as condutas, professor Joebert, que são consideradas crime, que requerem sanção penal, que são consideradas crime referente a drogas? Estão numa lei fora do Código Penal. Estão numa lei penal esparsa, numa lei penal especial, numa lei penal extravagante, numa lei de natureza criminal fora do Código Penal, do artigo, por exemplo, 27 ao 47, como, por exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime chamado tráfico de drogas. Ah, e o crime chamado tortura está na Lei 9455 de 97, uma lei fora do Código Penal. E o crime de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019. Quais são as condutas que são consideradas crime com o nome abuso de autoridade? Estão numa lei penal fora do Código Penal. Ah, e professor, eu ouço muito falar em crimes hediondos. Quais são os crimes da legislação penal que são considerados hediondos? Estão na Lei 8.072 de 90, que é uma lei penal especial. Então, nós temos aqui, meu aluno, a estrutura do direito penal. Então, se eu fosse estudar o direito penal como um todo, em sede de legislação, eu estudo primeiramente o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, devidamente atualizado. Aí, depois que eu tenho o domínio sobre o Código Penal, eu estudo as leis especiais, as leis extravagantes, as leis esparsas, né? Então, isso é muito importante, meu aluno, para que você entenda exatamente sobre o que trata o direito penal, para não confundir com o direito processual penal.
onde você estuda cada uma das fases do processo criminal, desde o momento em que o indivíduo comete o crime até a sua sentença final. E a principal lei em matéria processual penal é o Código de Processo Penal, que também é uma lei, e existem leis processuais penais especiais. Outras leis que tratam de matéria de direito processual penal que estão fora do CPP. São leis processuais penais extravagantes. Muito bem. Então, nós aqui na nossa aula 01 já apresentamos ao aluno o grande objetivo do direito penal, ou seja, o que estuda propriamente dito o direito penal, as condutas são crime e o cálculo da pena do réu, como é que o juiz calcula a pena do réu na sentença, e também entramos aqui, que é muito importante, como que é estruturado em termos de legislação o direito penal. A principal lei é o Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, que tem vários artigos, começa o artigo 1º e vai até o seu último artigo, e tem umas leis penais especiais, outras leis que tratam de natureza de direito penal, sob crime e cálculo de pena, mas que estão fora do Código Penal. Pois bem, agora olhe um ponto importante aqui, ó, que também merece atenção. Item 3 da nossa aula. Vamos tratar de conhecer o Código Penal, que é a nossa principal lei em matéria penal, em termos de estrutura, para até você saber o que você precisa estudar, o que você precisa ler para a sua prova. Quando eu trato o Código Penal, o Código Penal ele é dividido em duas grandes partes. Então vou estudar o Código Penal. Decreto-Lei 2848 de 1940. O Código Penal tem a parte geral e o Código Penal tem a parte especial. Isso, se você abrir o seu Código Penal brasileiro, pode entrar na própria internet ali, coloca Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei 2848 de 1940. E tem duas grandes partes, a parte geral e a parte especial. Ficando aqui na parte geral, eu estudo aqui primeiramente as regras gerais de direito penal. Ou seja, as regras gerais sobre o quê? O instituto do crime e o cálculo da pena do réu na sentença. Isto é a parte geral do direito penal. Para eu entender o instituto do crime, o que é um crime, penalmente falando, e como é que se dá o cálculo da pena do réu na sentença quando o juiz o condena. E chega a 8 anos, a 10 anos, né? A 20 anos de prisão. Como é que o juiz faz esse cálculo? Muito bem. Tratando aqui da parte geral, vem bem comigo aqui agora, ó. Você abrindo o Código Penal, do artigo 1º ao 12, você estuda a regra sobre a aplicação da lei penal. Quando vem uma lei penal nova feita pelo Congresso Nacional, nos termos da Constituição Federal, nova em matéria penal, tratando sobre crime, tratando de um tipo penal novo, ou sobre pena, uma nova agravante, alterando a pena de um crime, como é que se aplica essa lei penal ao caso concreto? Isso é voltado, por exemplo, para o julgador, para o aplicador da lei. Eu tenho regra de como se interpreta e de como se aplica uma lei penal nova num caso concreto. São alguns princípios que regem a lei penal. Tanto que você, se você abrir o seu Código Penal, no artigo 1º está escrito lá, ó, aplicação da lei penal. Artigo 1º ao 12. Vem aqui comigo, ó. Prosseguindo, o seu Código Penal, conhecendo o Código Penal, do artigo 13
ao 25, regras do crime. Regras gerais sobre os crimes. Aqui você estuda o plano da tipicidade, da ilicitude. Regras gerais sobre o crime, do crime, está escrito em cima do artigo 13. Inicia a teoria geral do crime. Regras gerais sobre o instituto do crime no direito penal brasileiro. Mais adiante, do artigo 26 ao 28, contando sempre parágrafos, né? A imputabilidade penal. Quem são os imputáveis penalmente falando? Ou seja, quem responde penalmente pelos seus atos? Como assim, professor João Herbert? Quem é que pode cometer crime e vai então receber pena? Ao contrário dos inimputáveis, que não têm responsabilização penal nos termos do Código Penal, como os menores de 18 anos. Aí eles respondem pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os doentes mentais completos, os que estão sob efeito de uma embriaguez completa acidental, são os inimputáveis, que aí não têm responsabilidade penal em relação aos seus atos. Então, se eu vou pegar do crime e da imputabilidade penal, é o 13 ao 28, que é o assunto da nossa aula 01, que trata sobre a teoria geral do crime, a teoria geral do delito, as regras gerais sobre o instituto do crime no âmbito do direito penal. Prosseguindo na parte geral, do artigo 29 ao 31, eu tenho regras sobre o concurso de pessoas. O concurso de agentes. Como assim, professor João Herbert? Quando mais de uma pessoa, então, se reúne com outra para juntos cometerem o mesmo crime, elas vão responder em concurso de pessoas, em concurso de agentes, pelo mesmo tipo penal, em regra, e cada um tem a sua pena, porque a pena é pessoal. O juiz, quando calcula a pena, verifica vários critérios também de ordem subjetiva, se o autor é reincidente ou se não é, a sua participação no crime e assim por diante, né? E o Código Penal, do artigo 29 ao 31, traz algumas regras sobre este concurso de pessoas, este concurso de agentes, né? Que quando mais de uma pessoa se reúne para cometer um crime com outra, essa reunião, este concurso entre elas pode influenciar até mesmo na responsabilidade penal de cada um. Estão aqui as regrinhas. Indo adiante e de uma maneira bem ampla, vem aqui comigo, ó. Do artigo 32 até o 120, aí nós temos regras sobre o cálculo da pena do réu. Eu já estudei as regras gerais sobre os crimes, agora as regras gerais sobre o cálculo da pena do réu. A parte da aplicação de pena. Como é que o juiz, lá na sentença, ao condenar o réu, chega a uma pena de 21 anos e 4 meses de prisão? Cálculo da pena do réu na sentença. Cálculo da pena do réu na sentença. Claro, aqui dentro tem a parte da extinção da punibilidade. Artigo 107 a 120 do Código Penal. Professor João Herbert, o que é a extinção da punibilidade? Existem alguns casos em que a pessoa comete o crime, ela cometeu o crime, o fato dela é típico, antijurídico e culpável, conceito analítico, conceito jurídico de crime, mas o Estado, o juiz, não vai lhe dar a pena. Quais são as causas que podem levar o Estado a não dar a pena ao autor do crime? Quais são as causas que extinguem essa chamada punibilidade? Houve o crime, mas o Estado não vai dar a pena ao réu. As causas que extinguem punibilidade estão dentro do estudo do cálculo da pena, artigo 107 e 120, como a prescrição,
como perdão judicial, como abolição crimes, anistia, graça, indulto, o perdão da vítima em crime de ação penal privada, a decadência, a perempção, a retratação, nos casos que a lei admite, estão aqui, ó, de forma exemplificativa do artigo 107 ao 120, lembrando que depois ali do artigo 107 inicia o estudo da prescrição, o cálculo da prescrição, que é uma causa extintiva da punibilidade no direito penal brasileiro. Causa extintiva do quê? Da punibilidade no direito penal brasileiro. Então, ó, aqui está para vocês, nossos alunos, toda a estrutura de como é dividido o Código Penal brasileiro na sua parte geral, nas regras gerais sobre crime e sobre pena. Professor Joebert, e esta nossa aula 01, sobre o que ela trata especificadamente? Do crime e da imputabilidade penal, a chamada teoria já do crime. Então, daqui, para esta aula 1, para a sua prova, o que você tem que dominar em termos de artigos? Conhecer em termos do Código Penal, o artigo 13 ao artigo 28. E o professor, então, vai, claro, fazer toda uma abordagem mais teórica com vocês, de uma maneira mais ampla, e depois eu vou entrar nos artigos propriamente dito para explicá-los e ressaltar para o nosso aluno aqueles artigos que são mais importantes para o seu conhecimento, para o seu objetivo, que é a sua prova. Então, para essa aula 1, tá aqui, ó, é o 13 ao 28. Repito, a teoria geral do crime, a teoria geral do delito, regras gerais sobre os crimes, para nós entendermos o que é, penalmente falando, um crime. E esse artigo disciplina exatamente isso, ok? Muito bem. Vamos aqui para o item 4 da aula. Quando eu chego na parte especial do Código Penal, quando eu chego na parte especial aqui do Código Penal, ó, item 4, parte especial. Aí eu estudo o quê? Os crimes em espécie. Os crimes em espécie. Quais são as condutas que são consideradas crime pela lei penal, pelo Código Penal? Até porque toda conduta que é considerada crime, o autor vai ter uma sanção penal que, em regra, é o quê? É o quê? Uma pena de prisão. Uma pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. Tanto que para toda conduta que é considerada crime, existe lá no Código Penal uma pena mínima, pena máxima de prisão que o juiz pode dar para o réu na sentença. Então, quando eu chego na parte especial, aí eu conheço os crimes em espécie, com seus nomes jurídicos, seus nomes iuris em latim, o direito vem do latim, né? Seus nomes jurídicos, os tipos penais chamados. Cada artigo da parte especial do Código que prevê uma conduta criminosa, como o artigo 121, homicídio, aquilo é um tipo penal, o tipo penal do homicídio, no caso, tá? E essa parte especial, então, ela é toda dividida em títulos que são subdivididos em capítulos. E o que são esses títulos e o que são esses capítulos? Os bens jurídicos tutelados, os bens jurídicos ali protegidos, porque toda conduta que é considerada crime, assim o é, porque quando praticada ofende um bem jurídico que a lei penal procura proteger. E que bens jurídicos são esses? O capítulo, bem como o título no qual o tipo penal está inserido. Então, se você abrir aqui, ó, vai do artigo 121 e seguintes do Código Penal. Ó, meu aluno,
Ó, e seguindo o Código Penal. Nós vamos, na verdade, do artigo 121 até o artigo 361 do Código Penal. Aí termina o Código Penal. Nós temos aqui o quê? Os crimes em espécie. Quando você chega aqui na parte especial do Código Penal, aí você tem que saber conhecer os tipos penais e seus parágrafos. Exemplo, tem lá no título 1, inciso 121, crimes contra a pessoa. Aí vai do 121 até o 154B. Isso quer dizer o quê? Que todos esses crimes, quando praticados pelo autor, pelo sujeito ativo, atingem a pessoa. São crimes contra a pessoa. Este é o bem jurídico ali tutelado. Aí eu vou lá para o 121, tá lá, ó, artigo 121 do Código Penal, que trata sobre o crime de homicídio. O que, chegando aqui na parte especial, quando você for estudar crimes em espécie, o que você tem que saber exatamente? O nome do tipo penal. O crime de homicídio consiste em matar dolosamente alguém e conhecer aqui os parágrafos, né? Os parágrafos desse artigo aqui. Aí pode a sua banca examinadora perguntar-lhe: o crime de homicídio consiste em matar alguém, ou a conduta de matar alguém consiste no crime de homicídio. Você tem que saber o nome em iuris do crime, tá? E conhecer os parágrafos, porque a banca examinadora pode dizer o seguinte: sobre o crime de homicídio é correto afirmar que é circunstância qualificadora do crime de homicídio. Parágrafo segundo, quais são as circunstâncias que tornam o homicídio qualificado? Aí a pena vai ser maior. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Se for um homicídio chamado qualificado, aí é tipificação penal, é no 121 para a segunda, a pena vai para 12 a 30 anos. Então, quais são as circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio? Parágrafo segundo. E, professor, o que eu teria que saber aqui? Claro, você tem que conhecer os crimes em espécie, a parte especial do Código Penal, que é longa, mas nós vamos aqui tratar de lhe mostrar quais são os títulos mais importantes da parte especial do Código Penal e quais são aqui os crimes mais importantes. Aí aqui o teu trabalho é o quê? Conhecer os tipos penais. Saber o que é calúnia, artigo 138 do Código Penal, para diferenciar do crime de difamação, 139, para diferenciar do crime de injúria, 140. E pode a sua banca examinadora também, além de querer testar o seu conhecimento acerca dos termos da lei, pode eventualmente trazer-lhe uma situação fática. Fulano fez isso. Nesse caso, comete o crime de... Aí vem as alternativas. Você tem que pegar a conduta da pessoa e encaixá-la no artigo correto, no tipo penal correto. Este encaixe da conduta da pessoa no caso concreto, nos elementos do tipo penal correto, chama-se tipificação penal. Você tem que saber tipificar, dizer qual é o crime pelo qual ela vai responder. Por isso que eu tenho que diferenciar o que é furto, 155, do roubo, 157. Furto qualificado pela fraude, 155, parágrafo 4º, inciso 2, do estelionato, 171. Falsificação do documento público, 297, do crime de falsificação do documento particular, 298. Corrupção passiva, do 317, diferenciado do crime de concussão, 316. Ou seja, saber tipificar condutas, saber dizer qual é o crime pela qual a pessoa vai responder. Então, chegando na parte especial, sim, é muita coisa. Nós temos que conhecer para a prova
os tipos penais previstos aqui na parte geral. Saber aqui, então, conhecer os crimes em espécie. Aí você vai pegar o seu código e vai lendo, ó, o crime de homicídio, o crime de infanticídio e assim por diante, né? Olhando bem os elementos de cada tipo penal e conhecendo os parágrafos. Claro, nós vamos trabalhar isso aqui no nosso curso. Mas toda essa introdução, então, ela é voltada para que você compreenda bem, meu aluno, sobre o que trata o direito penal, primeiramente. A estrutura legal do direito penal. Como é que ele é estruturado legalmente falando? Entrando no Código Penal, como que é estruturada a parte geral e sobre o que trata a aula 1 aqui na parte geral e como é estruturada a parte especial. Aí você vai ter que conhecer os crimes em espécie. Leitura, muita leitura. Aí termina o Código Penal, claro. Aí depois você vai, então, para o item número 5. Aí você vai estudar as leis especiais do seu edital. Outras leis fora do Código Penal que tratam de matéria de direito penal, que trazem outros crimes, né? Outras penas, ok? As regras das leis especiais. Então, nós encerramos aqui a parte 1 da nossa aula 01 de Direito Penal.